Olá pessoal, eu sou a professora Lilian, dou aula juntamente com o professor Rafael no período da tarde na Escola Zipbyte. Nós estamos iniciando aqui mais uma introdução do Adobe InDesign. Na aula anterior nós vimos um pouco sobre esse programa de uma forma mais genérica. Nessa aula estaremos vendo um pouco mais detalhadamente sobre esse programa. Então vamos começar. Então, aqui vamos falar primeiro sobre a interface básica. Então, assim que nós abrimos o programa, é essa tela que nós veremos. Então, aqui está separado por numeração para ficar melhor a explicação sobre essa área de trabalho. Então, o número 1 é a área de trabalho, ou seja, a folha que é representada por uma ou mais páginas do trabalho. 2. A barra de ferramentas principal. 3. O menu principal, similar a de tantos outros programas para o Windows ou Mac. 4. A barra de controle. 5. Uma seleção de painéis. Conhecendo as ferramentas. Novamente, está numerado as ferramentas para a gente poder entender melhor as funcionalidades. Então, o número 1 é a ferramenta de seleção, 2 é a ferramenta de seleção direta, 3 é a ferramenta página, 4, ferramenta intervalo, 5, ferramenta de seleção de conteúdo, 6, ferramenta de disposição de conteúdo, 7, ferramenta de texto, 8, ferramenta linha, 9, ferramenta caneta, 10, ferramenta lápis, 11, ferramenta moldura retângulo, 12, ferramenta retângulo, 13, ferramenta tesoura, 14, ferramenta transformação livre, 15, ferramenta gradiente, 16, ferramenta gradiente transparente, 17, ferramenta de notas, 18, ferramenta conta-gotas, 19, ferramenta mão, 20, ferramenta lupa, 21, área de seleção de cores de contorno e preenchimento, 22, muda o modo de visualização da área de trabalho. Observação: as ferramentas que apresentam um pequeno triângulo ao lado, quando clicadas prolongadamente, elas oferecem outras opções. Em geral, essas opções são parecidas com ela mesma. Por exemplo, ao clicarmos na ferramenta retângulo de forma prolongada, se abrirá para nós outras ferramentas que são um pouco parecidas com ela. Por exemplo, se abrirá outras ferramentas como elipse e muitas outras. Menu Window. O menu Window, que em português se chama janela, é responsável por exibir ou ocultar painéis dentro do programa Adobe InDesign. Os painéis ativos são representados com o símbolo desse tracinho, como mostra a imagem ao lado. Os painéis que não estão com tracinho são aqueles painéis que estarão ocultos. Barra de controle. A barra de controle muda de acordo com a ferramenta escolhida, apresentando ferramentas diferentes para cada tipo de objeto que estamos trabalhando. Note que na imagem abaixo, a barra de controle está exibindo ferramentas de texto, isso porque a ferramenta texto está sendo usada. Painéis. Os painéis funcionam como janelas de opções, estendendo o número de funcionalidades do programa de modo dinâmico. Documentos no InDesign. Para abrir um documento, basta ir no menu Arquivo, Abrir. Para iniciar um novo documento em branco, clique no menu Arquivo, Novo e opção Documento, ou digite Ctrl mais Enter. Pressione a tecla no seu teclado Ctrl mais N. A figura abaixo ilustra a janela e explica algumas das opções que você deverá completar antes de iniciar
um trabalho dentro do InDesign. Por exemplo, 1. Configurações salvas. 2. Intenção, impresso web. 3. Número de páginas, que pode ser mudado mesmo depois de você ter iniciado o documento. 4. Número da página inicial. 5. Facing pages, se você quiser que o documento seja frente e verso. 6. Tamanho da página. Nós podemos escolher um formato de folha, ou seja, aqui nós temos uns exemplos, né, que é a folha ofício, A4 e muitos outros formatos. Caso você queira customizar, você deverá preencher os 2 campos abaixo, que é o número 7, a largura da página, 8, a altura da página, 9, orientação da página, retrato ou paisagem, 10, número de colunas por página, 11, largura entre as colunas, 12, margens, que é topo, pé da página, interna e externa, e 13, área de sangria e área de segurança. Todas essas informações podem ser alteradas posteriormente, indo no menu Arquivo, Configuração de documento, com exceção às margens e colunas, que podem ser alterados na opção Layout, Margens e Colunas. Em linhas gerais, um documento do InDesign funciona bastante como qualquer outro arquivo, com comandos como salvar, salvar como, salvar uma cópia e reverter. O que muda é que quando inserimos um elemento externo, como uma imagem, por exemplo, temos a opção de incluí-lo diretamente no arquivo ou ainda criar um link com o arquivo original. Nesse caso, se alterarmos o local ou o nome do arquivo utilizado, o documento InDesign perderá a referência e não conseguirá mostrar satisfatoriamente a imagem. Páginas e painel Pages. As páginas são a base do documento InDesign. São elas que delimitam a área do documento e o espaço que temos à disposição para o layout. No painel Pages, é possível ver as miniaturas das páginas presentes no seu documento. Mais opções como duplicar páginas e opções de paginação estão representados no número 1. No número 2, nós temos a área de página mestre, que veremos um pouquinho mais para frente o que é página mestre. O 3, nós podemos ver as miniaturas das páginas pertinentes ao layout. O número da página é mostrado logo abaixo. Se configurado Facing Pages, o verso de uma folha aparece ao lado da frente da folha seguinte. Assim, pode-se visualizar as páginas como em um livro ou revista. 4. Quando uma ou mais páginas estão selecionadas em 3, é possível mudar o tamanho dessas páginas sem alterar as outras do documento. 5. Insere nova página. 6. Deleta a página selecionada. Páginas mestre. Imagine que você vai fazer um livro. Todas as páginas pares deste livro devem ter o título do livro e toda página par deve ter o nome do capítulo. Além disso, todas as páginas de texto devem ser numeradas. A página mestre serve como recurso para que não tenhamos que inserir essas informações em cada uma das páginas manualmente. Ela funciona como um fundo que pode ser aplicado rapidamente a uma ou mais páginas. Um documento do InDesign pode ter várias páginas mestres. Quando uma página mestre é aplicada em uma página, tudo o que está na primeira página aparece na segunda. Se uma página mestre é alterada, suponhamos que o título de um capítulo tenha mudado, todas as páginas em que ela está aplicada também mudarão. Então, como nós podemos fazer isso? Selecionando o menu Opções do painel Pages, é possível selecionar New Master. Essa opção abre a janela de configuração de uma página mestre vista na tabela abaixo. 2.
abre a janela onde se seleciona quais páginas aplicar determinada página mestre. Na tela abaixo, nós vemos um prefixo. É a letra ou número que aparecerá na miniatura de cada página em que essa página mestre for aplicada. Assim, será mais fácil controlar qual página mestre está aplicada em cada página olhando no painel Pages. 2. Nome da página mestre. Se quiser criar uma página mestre baseada em uma já existente. 4. O número de páginas que você quer que essa página mestre tenha. 5. Tamanho da página mestre. Só é necessário se o seu documento tiver página de tamanhos diferentes. Aplicando uma página mestre em uma página. Selecione o menu Opções do painel Pages e depois selecione Apply Master to Pages. Será aberta a janela Apply Pages. 1. Selecione a página mestre a ser aplicada. 2. Escolha a página ou intervalo de páginas onde aquela página mestre deve ser aplicada. Alternativamente, no painel Pages, pode-se arrastar as miniaturas das páginas mestres à página em que se quer que ela seja aplicada. Page 2. Ferramenta Página. A ferramenta Página serve para mudar o tamanho de uma página manualmente. Com a ferramenta selecionada, clique na página e depois clique e arraste na linha delimitadora dela. Navegação e controle. À medida em que o seu arquivo vai aumentando em página e em nível de detalhe, alguns recursos passam a ser necessários para conseguir controlar o seu trabalho. No painel Pages, um duplo clique na miniatura de uma página fará com que esta seja visualizada. Na ferramenta Mão, ela desloca a visualização do documento na tela. Também é possível acessá-la pressionando a barra de espaço. Zoom. Aproxima e afasta os objetos ou aumenta e diminui o zoom. Para aumentar, use a ferramenta apertando no teclado a tecla Ctrl junto com o sinal de mais do seu teclado. Ou ainda vai no menu principal, visualizar zoom, aí coloque ligar zoom. Para reduzir, use a ferramenta com a tecla Alt apertada e a tecla Ctrl, junto com o sinal de menos, ou visualizar, desligar zoom. Margens e colunas. Após a configuração inicial do seu documento, é possível alterar as configurações de margens, colunas e entre colunas e layouts. Margens e colunas. Selecionando o conteúdo já existente na sua página antes da alteração, será ajustada automaticamente a nova mancha gráfica formada a partir das colunas e margens. Linhas guia. Linhas guia são um recurso interessante para ajudar no alinhamento e organização dos elementos na página. Uma linha guia criada em uma página mestre será replicada em todas as páginas em que esta página mestre for aplicada. Para criar uma linha guia, posicione o ponteiro dentro de uma régua horizontal ou vertical e arraste para o local desejado na página. Menu Preferências. Na janela de Preferências, pode-se configurar inúmeras opções do InDesign, começando pela unidade de medida a ser usada para objetos e texto. Exemplo: unidade de medida milímetros, pixel, pontos, polegadas, paicas e etc. Desenhar grids, determinar linhas de base, recursos de linguagem, dicionário e muitas outras opções. Obrigada a todos que participaram de mais uma aula. Tchau, tchau, pessoal!